Olá, meus amigos, tudo bem? Quem fala é Ivan Kertmann, coordenador da pós-graduação de Direito e Prática Previdenciária daqui do SES. E hoje nós estamos aqui para gravar mais uma semana da nossa pós-graduação do SES, né? E vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que acabou de ser alterado, que foi a Lei 13.846 de 2019. Nós sabemos que tinha uma medida provisória, essa medida provisória foi convertida, a MP 871, foi convertida na Lei 13.846, trazendo algumas mudanças em relação ao que estava no texto da MP. Qual é nosso objetivo aqui desta pequena aula, desse pequeno encontro de hoje? É mostrar para vocês as alterações que tivemos da MP 871 de 2019 para a conversão da Lei 13.846. Então, é um tema que, inclusive, quem está no curso da pós viu o tema, obviamente, com base na MP e algumas aulas, né? E com essas alterações que tivemos, obviamente, a necessidade de passar essa atualização para vocês. E para isso, a gente convidou o nosso amigo, o nosso ex-aluno de pós-graduação e o nosso atual professor de pós-graduação também, e o nosso tutor da pós-graduação aqui, de Direito e Prática Previdenciária, Alex Kehler. Ele vai estar aqui conosco também, falando, ele vai ser o protagonista desta nossa aula, e vai falar, vai apresentar as principais mudanças, e eu vou fazer pequenos comentários sobre essas mudanças. Alex, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, professor Ivan. É uma alegria estar aqui com todos os amigos e amigas, né, que estudam o nosso querido direito previdenciário. E vamos compartilhar aqui todo esse conhecimento acumulado, que eu aprendi com grandes mestres e hoje tenho a honra de dividir com todos. Vai ser um prazer. Então, Alex, além de ser um grande aluno que eu tive, uma pessoa que eu me identifiquei na hora como um excelente potencial, que já está revelado, né? Ele tem uma experiência prática com o tema, né, de direito previdenciário, por ser diretor de secretaria de uma das varas de juizado especial federal, lá do lugar onde ele reside hoje, que é Belém do Pará. Então ele traz também toda essa experiência processual que ele tem, de estar em contato com processos previdenciários no seu dia a dia. Então vamos lá, né, Alex? Vamos lá, professor. Vamos iniciar então aí a apresentação do tema para os nossos amigos. O primeiro ponto aí que eu coloco para vocês é o fim da manutenção da qualidade segurada em razão do recebimento do auxílio acidente. É um tema que teve recente mudança, eu vou passar para Alex a palavra para ele explicar o que é que aconteceu em relação à MP 871 e à Lei 3.846. Bom, sobre esse tema, inicialmente, a nossa MP 871 não trouxe nada, ela não tinha feito nenhum tipo de alteração nesse trecho. Isso foi uma novidade que surgiu já nos debates lá do Congresso Nacional, na nossa Câmara, e aí foi incluído esse enxerto, né, exceto do auxílio acidente, que era uma discussão até então muito grande, muito forte, que existia na jurisprudência, se mantinha ou não a manutenção da qualidade segurada, ou se também contaria como carência, salário de contribuição, e diversos outros benefícios, justamente porque o auxílio acidente é um benefício previdenciário. Apesar do cunho indenizatório, essa lide, essa discussão, chegava até o judiciário. Hoje, na conversão da MP 871 para a nossa Lei 13.846, foi incluído esse trecho. Então, fica aí, hoje o texto definitivo está, mas já surge uma grande pergunta entre os doutrinadores. E aqueles auxílios acidentes que estão ativos, como é que ficará essa situação? Eles perdem desde então, ou eles têm direito adquirido à manutenção da qualidade segurado? Essa é uma questão que a lei não deixou clara, e vamos aguardar em novas interpretações da doutrina e do judiciário, né? O que vai acontecer sobre o tema. Então, o grande problema desse tema, complementando aqui, é o seguinte: todos os benefícios da Previdência Social, quando você está em benefício, você mantém a qualidade segurada. Obviamente, você não vai ficar 12 meses, 1 ano, 2 anos em auxílio-doença e perder a qualidade segurado, porque você não está contribuindo nesse período, né, do auxílio-doença. Nenhum benefício da Previdência Social, salvo o salário de maternidade, exige contribuição. Então, você não está contribuindo e manter a qualidade segurada. O problema do auxílio-doença, do auxílio-acidente, que às vezes você, sem trabalhar, fica, sei lá, 10 anos de auxílio-acidente e não recebe nenhuma remuneração do seu trabalho, não faz nenhuma contribuição, e, pela legislação anterior à lei, você continuava mantendo a qualidade segurada. Agora, não mantém mais por essa alteração legislativa. Aí Alex pergunta, e quem já está em gozo de auxílio
acidente, será que se ele deixar perder ele vai manter a qualidade segurada ou ele vai ter que contribuir? Porque quem está em gozo de auxílio acidente está se mantendo na qualidade segurada e está recebendo o benefício porque mantém a qualidade segurada por causa desse artigo que anteriormente garantia a manutenção da qualidade segurada. E agora, para ele manter a qualidade segurada, ele vai continuar tendo que pagar as contribuições? Essa é a grande questão aí que se faz. Vai cortar o benefício dele se ele não pagar? Né? Essa é a grande questão. Ele está recebendo auxílio acidente, e aí ele vai tem que continuar pagando para manter a qualidade segurada, senão ele vai perder o benefício que ele já recebe. Né? Então, essa é a grande questão. Ou é só para novos benefícios? Né? Então, são várias questões que a gente faz. Ou seja, essa manutenção aqui, exceto para o auxílio acidente, obviamente não vai fazer cortar o benefício de auxílio acidente. Isso para mim é bem óbvio, né? Ninguém vai perder o benefício de auxílio acidente porque deixou de pagar e perdeu a qualidade segurada. Não teria nenhum sentido. Mas para novos benefícios, por exemplo, alguém tem auxílio acidente e teve um acidente, teve um novo acidente ou teve algum acidente e precisou de auxílio doença. Ele vai ter direito ao auxílio doença ou não vai ter direito ao auxílio doença? Agora, mais não. E para quem já está em gozo de auxílio acidente? Eu entendo que mesmo para quem está em gozo de auxílio acidente, depois que sai uma norma como esta, aí a pergunta é, ele vai ter que começar a pagar porque já leu a norma? Eu entendo que, do jeito que está na norma, o INSS, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ter essa interpretação, que ele vai ter que continuar pagando. Ou seja, se ele não pagar, e mesmo estando em gozo de auxílio acidente hoje, e sei lá, quebrar a perna daqui a 2 semanas, depois que já saiu essa lei, a lei já está em vigor, ele não vai ter direito ao auxílio doença porque não mantém mais a qualidade segurada. Porque o que garantia ele deixou de garantir, que era a lei que dizia que ele mantinha a qualidade segurada. Essa é a minha ideia. E aí, Alex, é isso mesmo que você... Esse eu concordo também, é um tema, vai ser polêmico, né? É uma discussão aí que vai envolver, com certeza, isso vai para nossos tribunais. E vamos aguardar. Se a pessoa tem direito adquirido, incorporado à manutenção da qualidade segurada naquele benefício, ou essa manutenção ela acessa de imediato para a nova norma, isso realmente é um debate doutrinário que nós vamos ter muito importante, jurisprudencial também. Mas dando prosseguimento aqui, professor, já podemos passar então para o tema 2, que é a prova de união estável e dependência econômica. Nós tivemos aqui uma novidade na nossa lei, na conversão, que já veio, inicialmente com o tema 871, já veio um tema polêmico. Na verdade, foi direcionado, eu acredito particularmente bem para os nossos segurados especiais, né, que não haveria prova de união estável e dependência econômica apenas com a prova testemunial. A jurisprudência do STJ já tinha diversos precedentes nesse sentido, que autorizava, e justamente ela falava por isso, que olha, era por conta da ausência de previsão legal. Então o legislador, atento a isso, inclusive na exposição de motivos na MP 871 foi bem clara isso, né, atento à jurisprudência previdenciária, ele então normatizou essa questão. Agora, a partir de agora, vamos precisar de início de prova material. E na conversão da MP 871 para a nossa lei 13846, teve uma novidade, a inserção aí desse período de 24 meses. Isso não tinha na MP e a norma trouxe. Então, eu tenho que ter um início de prova material anterior a 24 meses ao aquele fato que deu origem ao óbito, à reclusão, no caso aqui dos benefícios de proteção aos dependentes, devidos aos dependentes. Então, fica essa polêmica aqui, do início de prova material, ressalvado, claro, o motivo de força maior, caso fortuito, mas também é uma discussão que já vem ganhando contornos aí controversos, dentro do direito de família, proteção à família, já tem doutrinadores levantando a inconstitucionalidade dessa exigência de início de prova material, e ainda essa questão temporal, né, nos 2 últimos anos, 24 meses anteriores. Principalmente, e aí também eu acho que os tribunais vão entrar numa questão de flexibilização para o nosso segurado especial, que na prática, realmente, eu observo, Ivan, no nosso dia a dia dos processos judiciais aqui na Justiça, urbano, sem início de prova material, já não era muito aceito pelos nossos magistrados. Eu encontrava em várias sentenças, minutas, acórdãos, uma grande resistência na concessão, reconhecimento da dependência ou união estável apenas em prova testemunial para os nossos segurados urbanos. O segurado rural, sempre atento àquelas condições sui generis, né, dessa espécie de segurado da Previdência, eles flexibilizavam e conseguiam aí trabalhar em cima da prova unicamente testemunial para a concessão reconhecimento desses benefícios. Então, esse é um tema interessante também que a norma trouxe, polêmico, pois não, né, vamos ver como vai ser a discussão nos tribunais,
E aí a gente entrega para a doutrina mais uma vez e a jurisprudência para trabalhar em cima disso. Mas hoje a regra é essa, é assim que nós, advogados, profissionais do direito que trabalhamos com a norma, devemos utilizá-la. Como ela será aplicada, como será feito o controle de constitucionalidade, vamos aguardar. Um tema bastante interessante também. Não é isso, professor? Exatamente. Isso até vem na verdade, a origem disso é o próprio CPC, né? Que eu acho que é o artigo 400 do CPC, que diz que a prova testemunhal sempre será válida, desde que lei não dispõe em modo contrário. Aí o artigo 55, parágrafo 3º da lei 8.213 de 91, sempre dispôs de modo contrário em relação à contagem de tempo de contribuição, ou seja, para você contar tempo de contribuição, nunca foi aceito a prova exclusivamente testemunhal, inclusive assunto simulado, inclusive para o Rurícola, nesse caso, professor Alex, que é a súmula 149 do STJ, que diz que a prova exclusivamente testemunhal não será aceita para contagem de tempo de contribuição para o Rurícola, para comprovar a atividade do Rurícola. Mas era aceito, em regra, para comprovação de outros fatos, como dependência econômica, como valor do salário da pessoa, registrou um valor e pagou outro, então se aceitava por prova testemunhal, não aceitava a contagem de tempo. E agora vem uma segunda vedação legal de utilização de provas exclusivamente testemunhal, inclusive dando prazo, agora depois da lei, de 24 meses para provar a dependência econômica, que no arcabouço legislativo ela está correta sim, ela está consoante com o CPC. Então aí vamos ver como é que a jurisprudência vai reagir em relação a isso. A gente sabe que sempre que tem mudança legislativa, nós temos fontes de ação judicial. Por isso que eu digo que esse é o momento correto para vocês entrarem na pós-graduação de Direito Previdenciário, porque estamos passando por profundas mudanças na legislação, não só essa que a gente está comentando aqui, como a mais profunda de todas que vai vir, que a gente vai fazer uma aula específica sobre isso aqui em breve, que é a reforma da Previdência Social. A gente vai fazer live, vai fazer aula, vai preparar vocês para isso, sem dúvida nenhuma. Ok, gente? Então fiquem atentos e é a hora de vocês estarem aqui conosco. Vamos ver outro tema aqui agora, que é a exclusão de dependente condenado criminalmente contra a pessoa do segurado instituidor. Alex, explica isso aí para a gente, por favor. Vou botar aqui o texto também, para o pessoal visualizar. Sim. E aí você vai explicando aí o que aconteceu. Essa regulamentação foi bem interessante, professor Ivan, que isso já foi inspirado naquela exclusão do dependente na hipótese da pensão por morte, para a concessão específica de um benefício de pensão por morte. Agora, a norma, ela traz aquela previsão de não... uma regra moral, né, que a gente ficava assim, mas como aquela pessoa que atentou contra a vida daquele segurado que iria ser um instituidor do benefício de pensão por morte ainda poderia se beneficiar desse fato ilícito. Então, o legislador atenta a esse fato, fez esse ajuste na norma, e agora ela foi ampliada para toda e qualquer espécie. Você é excluído definitivamente da condição de dependente, não só mais para a pensão por morte, mas para toda e qualquer norma que venha lhe proteger, né, os benefícios de proteção aos nossos dependentes. E tinha também, no caso, o auxílio reclusão, vamos poder colocar assim também. A norma, ele encaixa, você vê que foi incluído esse parágrafo 7º no artigo 16, ele também teve um ajuste lá nas normas de pensão por morte no artigo 74, mas agora também esse benefício, ele exclui definitivamente o dependente. Então, a partir de então, com a nossa nova lei 13.846, nós temos aí uma ampliação das hipóteses de exclusão dos dependentes do acesso a benefícios de proteção à família dos segurados. É claro que também teve uma correção do texto, teve a questão do trânsito em julgado, da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência. O legislador aqui foi muito sagaz em fazer esses ajustes do texto, a correção da regra, para ficar bem claro isso, para a gente evitar aí certas situações injustas que poderiam prejudicar aquele segurado que em princípio estaria sendo acusado daquele crime, não teria acesso àquela proteção previdenciária e lá no final fosse reconhecida a sua inocência. Então a norma resguarda esse fato e aqui a gente tem essa ampliação. É um ponto interessante também na norma, professor, uma novidade aí para os operadores, para a gente sempre ficar atento a essas alterações, num momento tão importante realmente que a gente vê, particularmente, professor Ivan, até já fazendo uma adenda aí aos colegas que estão querendo pensar em se qualificar no previdenciário, nós estamos necessitando mais e mais profissionais nessa seara. Eu posso falar que nesse ano, lá na minha secretaria que eu atuo, nós tivemos uma explosão de ações decorrentes, de operações de pente fino, de pessoas correndo, tirando dúvidas
com pré-reforma, e após a reforma, com certeza, também teremos novas leads. Então, meus amigos, vamos ficar atentos. É hora de estudar, é hora de se qualificar, é hora de aprender. Por isso que estamos aqui para compartilhar com vocês todo esse conhecimento. Professor? Excelente, excelente. É isso aí. A gente tem a grande discussão da amoralidade da Previdência Social, que é uma discussão que, ou seja, a Previdência Social é amoral, ou seja, alguém que, sei lá, ninguém vai deixar de dar um benefício previdenciário para um assaltante, porque se ele é segurado e ele levou um tiro assaltando, ele vai receber de qualquer jeito o benefício de auxílio-doença. Um exemplo, a chamada amoralidade. Mas a amoralidade teve limite. Foi limitada quando esse crime é cometido contra a própria pessoa do segurado a que você depende. Ou seja, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Você mata o seu pai e tem direito a um benefício previdenciário do seu pai, ou seja, é a mesma coisa do seguro privado também, né? A pessoa não pode matar em busca de um seguro privado. Não quer dizer que o motivo tenha sido esse. Mas se ele foi condenado criminalmente, não é desrazoável que ele perca o benefício em razão do assassinato que ele cometeu, do crime que ele cometeu. Não tem sentido. Se fosse um fato gerador de outro crime que ele tenha cometido, a Previdência continua sendo amoral. Não vai cortar o benefício porque ele é um criminoso, porque não é. Temos um conceito amoral, a gente tem que proteger quem está precisando dela, independentemente de moralidade. Mas isso aí foi vamos dizer assim, uma ponderação, uma mitigação da moralidade da Previdência Social. Ok? Vedação da inscrição pós-mortem do segurado. Né? Então, outra coisa que se discutia bastante, na verdade isso aqui, eu até digo, vou até antecipar você, Alex, seus comentários, volta assim, o regulamento disciplinará a forma de inscrição dos segurados e dependentes. Não será admitida a inscrição pós-morte de segurado, contribuinte individual e de segurado facultativo. As instruções normativas já falavam disso, na verdade, né? Que era vedada a inscrição pós-morte de segurado, exceto o especial. Então, o segurado especial sempre foi aceita a inscrição dele pós-morte, ou seja, depois da morte dele, ele vai no INSS, procura o INSS e ele procura não, ele já morreu, né? Ele não pode procurar mais ninguém. Mas os dependentes dele podem procurar o INSS comprovando que a pessoa era segurado especial e tendo direito ao benefício previdenciário. Eu acho até que com as reformas que tivemos aí com o MP 871, isso aí também vai, com o cadastramento que vai ser feito do segurado especial, que era até 2023 pelo MP 871 e pela reforma da Previdência que está saindo aí, vai até que todos os segurados sejam, até 50% dos segurados sejam cadastrados, ela não tem validade, mas de qualquer jeito, o cadastramento dos segurados também vai fazer com que a inscrição pós-morte do segurado especial daqui a algum tempo não seja mais aceito, porque vai exigir um cadastramento prévio do segurado especial. E quando ele fala não aceita segurado contribuinte individual e segurado facultativo, ele mitiga um pouco a regra anterior, que falava do vedado segurado a inscrição pós-morte, exceto segurado especial. Eu sempre pensei, e o empregado? O empregado que é empregado não registrado, ele não pode ser inscrito depois de sua morte? Vamos dizer, eu estou trabalhando em uma empresa, ele não me registrou. E a legislação vedava. Agora não, a legislação está correta. Ele veda de segurado facultativo e de segurado contribuinte individual, que depende de sua contribuição. E ainda tem uma ponderação que eu queria fazer depois, né? Então, nesse caso daí, do empregado, como é que fica? Eu não posso me inscrever pós-morte? Não, está aqui dizendo que não será admitida só do segurado contribuinte individual e segurado facultativo. Então, o empregado pode inscrição pós-morte, porque não seria justo com ele. E vinha cá, e o contribuinte individual? Agora eu penso, Alex, e faço essa pergunta para você. E o contribuinte individual que presta serviço só para a empresa? Só para a empresa. Ele está lá prestando serviço para a empresa todos os meses. A empresa é obrigada a reter, desde a lei 10.666 de 2003, a empresa é obrigada a reter a contribuição dele e repassar para a Previdência Social. Se a empresa não e é obrigada a inscrever ele. E se a empresa não fez isso, ele vem a falecer, ele não pode se inscrever pós-mortem? E aí, Alex? No caso, professor, isso vai ser mais uma questão que também vai bater os nossos tribunais. É uma obrigação tributária da empresa, que não era atribuída ao nosso segurado, e aí caberia, obviamente, o contribuinte individual não pode ser prejudicado pelo ato ilícito do tomador de serviço. Então, isso eu também concordo que a norma aqui foi omissa, ela esqueceu desse fato, que vai ter que ser comatado ou pelo decreto do executivo, ou infelizmente isso vai continuar chegando no judiciário. O judiciário, em diversas oportunidades, essa regra já vinha sendo flexibilizada.
A própria súmula 52 da TNU, que era justamente, Fernando, desse tipo aqui, ela praticamente reproduz o texto, ela já flexibilizava nessas situações, quando era uma obrigação de um terceiro em fazer a retenção e o repasse das contribuições para a Previdência Social, que era, no caso, do nosso segurado empregado, e também do contribuinte individual que prestava serviço, uma pessoa jurídica. Então, aqui a norma não, eu acredito que a norma fez uma restrição aqui que é indevida, a gente tem que fazer devida interpretação, e essa interpretação que seria devida, nesse caso que o tomador de serviço tem obrigação tributária direta de fazer a retenção e repasse, caberia sim a regularização pós-mortem e a concessão dos benefícios protetivos aí para os dependentes do nosso segurado contribuinte individual que presta serviço para a pessoa jurídica. Ficaria aquele conflito, né? Mas e quando aquele valor retido ele não alcançasse o mínimo ali, o piso do salário de contribuição? Aí seria também outras questões. Os herdeiros poderiam complementar, teriam direito a fazer essa complementação. Também é uma discussão aí para dentro do tema, que a gente vai aguardar aí os próximos capítulos da jurisprudência e também da doutrina. Deixamos aqui a provocação para todos, que estaremos estudando também esse tema dentro da nossa pós, né, professor Ivan? Com certeza, com certeza. Eu falo bastante sobre ele na parte de custeio. Mas vamos lá, vamos para outro tema aí. Vamos para outro. Requerimento de benefícios previdenciários via cartório de pessoas naturais. Isso aí vai dar pano para manga também, né? Aí todo mundo está dizendo, poxa, vai acabar com esse fato aqui, ó, vou ler o texto, tá? O artigo 18. Os benefícios referidos no caput desse artigo, que são todos, né, poderão ser solicitados pelo interessado aos oficiais de registro civil das pessoas naturais, que encaminharão eletronicamente o requerimento e a respectiva documentação comprobatória de seu direito para deliberação e análise do Instituto Nacional de Seguro Social nos termos do regulamento. Então você poderá pedir o benefício previdenciário, você poderá pedir no cartório, né? Aí, Isso. Quando eu li esse artigo, eu pensei, não é um pouco da contramão do INSS digital? Ou seja, por que eu vou pedir no cartório presencialmente e ele me encaminhar a documentação eletrônica para o INSS se eu poderia fazer isso digitalmente na maioria das vezes? Porque nem todo mundo faz esse requerimento digital, né? Então a ideia seria ele poder fazer mais um canal de atendimento para que ele faça isso e o cartório digitalize e mande para o INSS. Mas isso não substitui a necessidade de análise dos analistas do INSS, analistas e técnicos, que os técnicos também analisam, né? Então, o processo, obviamente, teria que ser analisado. Isso aí é só um fato de dar entrada. Como é que você enxerga isso, Alex? A campanha do INSS de ampliação, né, dos canais de atendimento no meio eletrônico. Vamos reduzir as agências dos postos de atendimento do interior e vamos aproveitar aquela estrutura que sempre tem na cidade, pode ser a menor cidade do nosso interior, desse grande Brasil, mas você sempre vai ter ali um cartório de ofícios naturais, vai ter ali um posto da prefeitura. Então o INSS, enxugando essa estrutura administrativa dele, passa a delegar. Aí entramos agora com os cartorários também, já tínhamos aqueles acordos de cooperação com prefeituras, algumas prefeituras do interior, os sindicatos já abriam postos para protocolo, só para recebimento desses documentos e digitalização, como o professor deixou bem claro aí. Nós não teremos aqui uma análise, né, obviamente, de nenhum tipo de benefício pelos nossos cartorários. Eles serviriam apenas como um posto de recolhimento de documentos, de digitalização e encaminhamento. Dentro dessa política, já iniciou lá com os acordos de cooperação técnica, com a implementação do INSS digital. Eu acho que essa foi a intenção bem clara aqui também do legislador, e que causou, claro, uma explosão, e hoje a gente vê essa questão dessa batalha do INSS para regularizar a fila, né, de análise dos benefícios por conta dessa explosão. Você aumentou aquele funil de entrada, digamos assim, mas chega num ponto daquele funil que criou aquele gargalo, que infelizmente nós não temos um número suficiente de profissionais para fazer análise com calma, correta, daqueles diversos pedidos que estão vindo de diversos canais de atendimento. Antigamente você tinha que agendar, tinha que ir na agência, tinha um certo lag, um atrasozinho aí até esse benefício chegar na mão do servidor para análise. Hoje não. Hoje o fluxo abriu, a porta abriu, você tem uma grande entrada de demanda, mas infelizmente não foi ainda adaptado o fluxo de atendimento. Mas é claro que isso com o tempo, a gente vai começar, isso está iniciando agora, o INSS está nessa batalha, né, de regularizar. Essa semana mesmo
tivemos o plano de regularização, né, das filas, do atendimento. Isso aí fica como mais um canal para o segurado para ter acesso ao pedido de requerimento. E vimos também, Ivan, que a lei aqui passa a atribuir várias tarefas, né, várias responsabilidades para os cartorários. Isso aqui pode, como você falou, é polêmico também. Inclusive, aqui a gente não colocou nesse tema, mas teremos aí ações regressivas contra cartorários que não encaminham, né, a tempo as informações dos óbitos ocorridos lá na sua circunscrição, e diversos outros temas aí que atingem diretamente, responsabilizam diretamente os profissionais que atuam nessa área. Então, um tema interessante também, é uma novidade da norma, e como eles estão, né, entendendo a responsabilidade dos profissionais que são proprietários, né, tem a delegação dos serviços cartorários. Bem interessante, não é isso, professor? Com certeza. Agora, outro tema aí que... Esse tema é um tema louco, né? Porque já mudou para vários lados, já foi para um lado, já foi para outro, já foi para outro. Às vezes eu paro, como é que tá ele mesmo hoje, que eu já esqueci. Tanta mudança que teve. E a questão de carência... não é esse não. Você botou, esse aqui, na verdade, você botou carência para auxílio reclusão. É o próximo que você vai falar. Vai ser o próximo. O auxílio reclusão tá mais tranquilo, né? O carência para auxílio reclusão, o carência para auxílio reclusão tá tranquilo. Botou salário de maternidade aqui porque porque mudou, não mudou nada o salário de maternidade, né? Em síntese. O que mudou foi o auxílio reclusão. O salário de maternidade era 10 contribuições mensais, mudou aliás, eu nem lembro nem o que mudou do texto, mas nada significativo. Nada que tivesse alterado. Não sei se você viu alguma mudança no salário de maternidade, eu não enxergo nada, apesar de ter tido a mudança. Mas o auxílio reclusão, sim. Exigiu auxílio reclusão de 24 contribuições mensais. Na verdade, não foi uma mudança da lei, foi uma mudança que veio desde a MP. Estou certo, Alex, em relação a isso? Depois eu vou lhe passar a palavra, você comenta. Então, o auxílio reclusão foi para 24 contribuições mensais à carência. Então, se alguém vai ser preso, não adianta pagar uma antes agora. O cara tem que se planejar com antecedência de 24 meses. Então, ele, antes de cometer o crime, ele tem que pagar 24 meses, depois ele comete o crime para poder gerar auxílio reclusão, para poder, talvez... gerar qualquer tipo de benefício futuro. Alex? Isso mesmo, professor Ivan. Foi só questão de reforçar uma correção. Foi uma correção técnica, não teve nenhuma alteração realmente no texto lá da MP 871, era só questão de redação mesmo, e só para reforçar que o auxílio reclusão ele sai lá do rol do artigo 26, inciso 1, que era aqueles benefícios que independiam de carência, e passa a exigir uma carência pesada, inclusive, de 24 meses. Então, realmente foi um benefício aqui, que o recado que nós tivemos do legislador, iniciado pela inclusão pelo Executivo e pelo Legislativo, foi de realmente reforçar que esse benefício aí, ele tem um acesso mais difícil, vamos dizer dessa forma, aos segurados. Questionável essa escolha, mas foi uma escolha do legislador. Até então, tem vozes que se levantaram, afirmando que essa ampliação de carência foi muito pesada, seria incondicional, mas aqui foi uma escolha legislativa que até então essa regra é a que nós temos que trabalhar com ela. E dentro da carência, né, professor, já podemos saltar aqui para o próximo tema, tema 7. Esse tema que é o doido que eu falei, né? Esse tema que o tema doido. Que eu não sei mais como é que tá. Abre aí ele, tá aqui, ó. Vou botar até aqui no quadro para você. Pronto. É a regra do resgate de carência. Professor Ivan, hoje nós temos 7 regimes jurídicos da definição como um segurado, que lá no passado já verteu contribuições, perde a qualidade de segurado e ele retorna, ele volta, reingressa ao nosso regime, ao RGPS. E como é que ele poderia aproveitar, né, que é o famoso resgate de carência, aproveitar aquelas contribuições anteriores para ter acesso aos benefícios já na sua nova filiação, vamos dizer assim. Mais uma vez, o Congresso Nacional, nas suas idas e vindas, eu fiz até no próximo slide, eu fiz um mapa aí para a gente tentar se posicionar, pronto, já aparece aí para vocês, como é que nós vamos trabalhar isso. Observe que desde do governo Temer, né, quando nós tivemos a primeira alteração, sempre nós tivemos uma variação de hora, era suprimido esse benefício do resgate da carência, hora ele voltava para a redação anterior, que foi 1/3, mais uma vez ele foi suprimido pelo Executivo, aí o Congresso deu o recado, colocou metade da carência, mais uma vez esse ano o Executivo tenta suprimir esse sistema do resgate de carência, e agora, Lei 13.846 retorna a regra de metade da carência exigida para você resgatar as contribuições anteriores. E isso é muito importante, meus amigos, nós dominarmos essa linha do tempo por causa do princípio do tempus regem acto.
Felizmente, nós não temos uma retroatividade benéfica, essa tese não foi aplacada, a TNU já afastou isso na questão lá do seguro-desemprego, com a MP 664 e outras diversas situações. Realmente, você tem que ver a data do fato gerador do seu benefício, quando ocorreu, não a data do agendamento, isso é muito importante, inclusive para os nossos amigos da nossa primeira turma, né, de pós-2019, tivemos um estudo de caso interessantíssimo, nós verificamos essa situação onde o INSS, erroneamente, o sistema de informatizado considerou a data do agendamento, não a norma vigente na data do fato gerador do benefício requerido, no nosso caso lá era um auxílio-doença, e isso influencia diretamente, um dia pode mudar toda a vida de um segurado, dos dependentes dele. Então, fiquem atentos com essa linha do tempo, nós alertamos isso e a importância de você dominar esses 7 regimes jurídicos aí existentes, né? Esse serpenteio de vai e vem da norma previdenciária, que é um desafio, mais um desafio para você sempre estar atualizado, estar aqui com a gente aprendendo a cada dia mais, né? Piscou, a legislação mudou, previdenciária é assim mesmo, né? Mesmo, professor? Com certeza, a legislação previdenciária é complicada, né? É que nem o Flamengo jogando com o Bahia, né? Piscou, tem gol de Gilberto, né? Pois é, outro gol, né? Piscou, Gilberto fez um gol. Oh, gente. Então vamos lá. Atividade concomitante, esse aí foi uma mudança também da lei, né? E que já era também uma mudança que muito pleiteada. Já tentaram fazer isso em uma, não sei se foi na MP, não lembro qual foi, foi perto da converteu da lei 13135, MP 664, né? A MP 664 tentou tirar revogar o artigo 32 e desrevogou na lei 13135. E agora aqui foi ao contrário, né? A MP não tentou, mas a lei acabou mudando e revogando o cálculo da atividade concomitante, que era um cálculo altamente, digo assim, esdrúxulo de contribuição, e que gerava muitas injustiças. Alex, comenta aí ele, por favor. Essa alteração, professor Ivan, ela foi muito celebrada entre todos os doutrinadores, os advogados, os operadores, e ela foi muito correta, porque desde então, inclusive essa aqui para os benefícios anteriores que foram objeto de cálculo, desse complexo cálculo do artigo 32, que era um cálculo, além de ser complexo da sua realização, era terrível para o segurado, extremamente prejudicial, era até desproporcional para o que foi pensado o fator previdenciário. Essa alteração, essa exclusão foi corrigida corretamente. Já vinha naquela pegada da jurisprudência, TNU, STJ, já vinham entendendo que você deveria aplicar a soma dos salários de contribuição. Inclusive, temos uma grande revisão aí, os operadores do direito, né, que gostam de atuar com revisões, temos vários segurados que têm acesso a essa revisão e devem buscá-la. E hoje, obviamente, quem vai ter o benefício concedido após a entrada em vigor da nossa nova norma não terá mais essa dor de cabeça. É interessante o artigo 32, segundo a própria TNU, falou que desde a entrada em vigor da Lei 10.666, ele já estaria incompatível. Foi o fim daquela escala básica, de toda uma estrutura legislativa que justificava a existência do artigo 32. Então, com essa nova norma e com as alterações legislativas posteriores, não tinha mais razão de ser. E por isso, por muito, a própria TNU já falou que essa norma era incompatível com a legislação previdenciária, e acertadamente, aqui é um ponto muito positivo dessas alterações legislativas, foi essa revogação. Facilita a vida de todos, inclusive do próprio INSS ao realizar esse cálculo, dos segurados, que eles são beneficiados, agora a gente tem aquela segurança de falar para ele, você vai ter a sua soma das suas atividades, não vai ter mais aquela briga, né, o que era atividade concomitante, que era a principal, secundária, e todo aquele questionamento que vinha desaguar no judiciário para uma solução do caso concreto. Então, hoje nós temos esse benefício para os nossos segurados, mas fica o alerta que muitos no passado, infelizmente, foram prejudicados, e que cabe aqui uma forte revisão que tem ganhado, já tem força na TNU e tem ganhado força também no STJ, professor. Então, essa dica, esse é o que a gente chama e destaca aqui para essa alteração legislativa. Então, outra alteração que nós tivemos aqui, eu não lembro exatamente o que mudou eu acho que a maioria aqui veio da MP também, que foi a questão do auxílio-doença do segurado recluso, né? Então, acho que a maioria veio com a MP e foi mantido, talvez uma diferença ou outra de redação. Teve, talvez, não lembro exatamente o que mudou. Você pode até colocar aqui se teve alguma mudança da lei para a MP. Mas é uma
uma caça que tem sido feita ao benefício de auxílio reclusão, promessa de campanha do atual presidente, praticamente, né, da questão da caça do benefício de auxílio reclusão. Você pode até discutir, na minha concepção, esse benefício de auxílio reclusão, se ele é o melhor a ser concedido, se não é o melhor, mas de fato tem um risco social, que é a possibilidade, a impossibilidade da família do preso se sustentar. E aqui eles foram também no auxílio doença do segurado recluso, porque o segurado recluso tinha direito ao auxílio doença, e aí a história é a seguinte no pensamento, né? Pô, se os presos já têm roupa, casa, comida e roupa lavada por estar preso, ele ainda vai ter o benefício de auxílio doença se meter em uma briga lá na prisão? Então foi essa a história, né? Conta aí a história, Alex, por favor. Professor Ivan, realmente aqui, naquela caçada, né, como você falou, a gente já veio primeiro com a carência elevada, aqui foi só a ponto de, realmente teve só uma alteração na redação, os ajustes técnicos, não tivemos um acréscimo de regras novas aqui, e deixou bem claro que o segurado recluso não terá acesso ao benefício de auxílio-doença até ele 60 dias, né, eles dão uma janela de 60 dias ali para guardar a situação dele, se ele vai ser ou não colocado em liberdade provisória ou outra situação, e a partir de então, se ele entrou com auxílio-doença, ou um auxílio-doença concedido, ele seria suspenso. E essa é a ideia mesmo. Como é que um preso ali já está sob a proteção do Estado, ainda estaria recebendo aquela proteção previdenciária? Mais um ponto aí, que esse foi a justificativa apresentada pela alteração legislativa de iniciativa do Executivo, que foi confirmada pelo Poder Legislativo. Então, os dois poderes aí casaram, né, no entendimento, a gente vê isso. E aqui ele só fez esse ajuste redacional, deixou claro que o segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença e outras situações assim que a gente ficou na dúvida no primeiro momento. E aquele que está no semiaberto, que está no aberto, ele também não vai ter acesso a esse benefício. A própria norma fez uma correção da redação e só deixou mais claro isso. É o único ponto que a gente tem para chamar a atenção do que já era conhecido da MP 871 para a nossa Convenção da Lei 13.846, que vem reforçar aí, agora você falou, a caça à proteção ao risco social do preso recluso e a proteção ao dependente. É isso que a gente tinha para apontar aqui, professor. Pronto. Então vamos falar agora sobre a pensão por morte, né? Então, a pensão por morte e o prazo de requerimento. Então, olha o que é que muda aí com a pensão por morte e o prazo de requerimento. Será que é aquela coisa, Alex, do menor? Aquela coisa do menor, como é que ficou? Ou seja, como funcionava antes da redação da lei, né? O menor de 16 anos de idade não tinha limite de prazo até completar 16 anos de idade para requerer o benefício. Só depois de completar 16 anos de idade é que ele tinha 90 dias para requerer o benefício. Ou seja, se o pai dele morreu quando ele tinha um ano de idade e ele requereu o benefício quando ele tinha 12 anos de idade, ele receberia, antes da lei, todo esse prazo retroativo. E aí se justificava, inclusive, porque o Código Civil dizia que o direito dos absolutamente incapazes não prescreve, ou seja, não corre os prazos contra ele. E aí veio a lei, o artigo 74, e colocou que, na verdade, vai ser pago a partir do óbito, quando requerido até 180 dias após o óbito para os filhos menores de 16 anos de idade, ou até 90 dias após o óbito para os mais dependentes. Prazo de requerimento. Ou até 90 dias de idade para os demais dependentes. E perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente com trânsito julgado como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvado os absolutamente incapazes e os inimputáveis que Alex já comentou. Alex, comenta aí pra gente. Nesse ponto aqui, professor Ivan, só realmente tivemos um ajuste da redação, a MP não inovou quanto a regras, nesse ponto específico, a Lei 13.846 não inovou em relação à MP 871, só tivemos um ajuste de redação nessa questão do crime, que já é uma regra anterior, foi ampliada e aí foi ampliada para todo e qualquer tipo de benefício de proteção de dependentes. Tivemos também aqui um ponto extremamente polêmico, só cabe ressaltar essa discussão, que foi essa existência desse prazo, né, para o menor de 16 anos, ou absolutamente incapaz de ter acesso a esse benefício previdenciário.
Antigamente não tinha, nós tivemos toda uma estruturação da norma, alteração da norma, para que a partir de agora o menor de 16 anos não tivesse mais aquela proteção contra a perda de parcelas, aquela não prescrição das parcelas mensais de benefício devido desde o fato gerador. Tivemos a revogação do artigo 79, que foi mantida pelo Congresso, na MP já veio a revogação e o Congresso, na lei de conversão, manteve essa revogação, e também tivemos essa ampliação, né, do que, igual você falou, só vinha 90 dias após ele completar 16 anos e iniciaria aquela contagem dos 90 dias. Agora não, 180 dias, independente se aquele menor tem ou não representante, um curador, uma pessoa que possa responder com responsabilidade por ele. Então esse que é o grande questionamento, né? A norma esquece esse fato, esquece a grande proteção que o menor deveria ter aqui e deixa e acaba não penalizando. E isso já entraria em conflito com vários princípios constitucionais, proteção e acesso aos menores aos benefícios previdenciários lá do artigo 227 da Constituição, e outras discussões interessantíssimas que nós teremos com certeza no Judiciário. Isso vai bater no STF, já temos aí algumas ADIs em tramitação, e vamos ver, é um tema que vamos estudar, vamos aguardar a doutrina se manifestar sobre a constitucionalidade desse artigo e como ele vai ser interpretado pelos tribunais. A regra é essa hoje, está bem clara isso, e aqueles menores que já... E aí fica aquela dúvida, né, como é que vai ser a contagem do prazo prescricional para aqueles menores que o prazo já iniciou, vai iniciar a partir da entrada em vigor da lei, como é que vai ser essa contagem, isso também é a norma não traz esse esclarecimento para todos, já começa os 180 dias a partir da entrada em vigor da norma. Vai ser uma discussão interessante, professor, que eu trouxe aqui só para alertar os colegas e que vai ser mais um ponto de estudo e reflexão que todos vamos precisar, né, dentro da nossa pós-graduação também teremos com certeza esse tema explorado. Não é isso, professor? Exatamente, Alex. Então, eu queria primeiramente agradecer a Alex aí pela participação, mais uma vez aqui, sempre apoiando a nossa pós-graduação. Ele é um tutor muito presente na pós-graduação, tenho muito orgulho de tê-lo aqui, esse canhão aí para matar a muriçoca da pós-graduação. Então ele é realmente uma pessoa de muito conhecimento que está sempre apoiando todos os alunos com muita dedicação essa pós-graduação. Alex vai dar uma aula específica para os alunos da pós-graduação, né, sobre essas alterações, uma aula extra. Eu pedi para que o SES desse essa aula extra para todos os alunos da pós-graduação, não só com esses temas, mas com todos os temas que alteraram, a aula obviamente mais densa, maior, de 2h30, para todos os alunos terem acesso a todas as modificações que ocorreram depois do primeiro semestre, que já estudaram com a legislação antes dessas mudanças. Então, o Alex vai dar essa aula, ele vem aqui para Salvador para tomar uma cerveja comigo e para gravar essa aula e gravar outros eventos também que a gente vai gravar aqui em estúdio, eu e ele juntos. E a gente vai oportunizar isso para os nossos alunos da pós-graduação. Alex, se despeça do nosso pessoal, por favor. Meus queridos amigos e amigas, foi uma honra estar aqui com vocês, compartilhar dessa breve apresentação da nossa pós-graduação. Conto com todos, será uma alegria receber vocês lá na nossa tutoria, nas nossas aulas interativas e trocar esse conhecimento todo. Eu falo que ensinar é uma troca de conhecimento, eu aprendo muito mais que eu recebo, professor. Foi uma alegria ter essa oportunidade e contem sempre comigo aqui, nas redes sociais, pessoalmente, quando tiver a oportunidade de conhecer a bela Belém do Pará, a cidade que atualmente estou residindo, e com certeza eu vou me encontrar com o professor Ivan em Salvador para gravar essa excelente aula, nós vamos caprichar, vai ser bem aprofundada, esclarecer todos esses pontos e sempre produzir o melhor conteúdo para vocês. Tenho sempre certeza disso. A pós do SES é uma pós especial, ela é pensada, formatada para sempre ter o melhor conteúdo, melhor estrutura para fornecer todo o conhecimento para vocês, meus queridos e queridas alunos. Então, um forte abraço, um excelente dia. Professor Ivan, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e sempre pelo prazer de estar aqui na sua companhia, trocando essa ideia. Com certeza, até Salvador. Vamos estar lá juntos para realizar todos esses eventos aí com nossos queridos alunos. Um abraço. Abraço a todos.